de um assunto muito importante, 7h37 da manhã. Eu sou Luciene Scherer e o assunto hoje é sobre: será que a tua equipe está ficando doente? Será que as pessoas que trabalham junto contigo estão ficando doentes? Será que o home office realmente está fazendo bem para as empresas? O assunto hoje é sobre: será que as pessoas não estão ficando doentes em home office? E esse assunto veio para a gente porque o cenário recente da pandemia, o que ele trouxe? Ele trouxe uma questão muito desafiadora para as lideranças das empresas. De repente, as pessoas estavam acostumadas, né, a chamar as pessoas, a conversar com as pessoas, e de repente elas tiveram essas equipes em home office. E como lidar com isso, né? E como cobrar metas, e como cobrar resultados, e como fazer feedback estando as pessoas em home office, como controlar as pessoas, né? O tal do controle, né? Como controlar as pessoas em home office. E diante desse cenário, né, em que as pessoas buscam, vou levantar aqui um pouquinho, em que as pessoas buscam resultados, buscam meta, né? Como que como que aquela pessoa que é liderança, né? Como que ele vai resolver isso dentro da empresa? Tá caindo aqui meu vídeo, eu acho. Então vou fazer uma coisa aqui ao vivo e a cores para resolver o problema. Então, pessoal, como que as pessoas ganham, consegue controlar a equipe no home office? Como é que pode ser feito isso? Então, quando a gente está falando em home office, algumas questões vieram com a pandemia. Primeiro, o trabalho de liderar equipe com eficiência e também garantir a saúde emocional das pessoas é muito complexo, né? A gente não consegue liderar, muitos líderes não conseguem liderar com a questão do controle emocional, levando em conta o controle emocional. Então, uma pergunta que geralmente é feita, né, pelas lideranças é: qual foi o resultado? O que vocês estão alcançando? Só que nesse cenário da pandemia, o que a gente teve? As casas das pessoas e o trabalho se misturaram. E com essa mistura das casas junto com o trabalho, o que veio? Veio a questão de aonde que é o limite entre o trabalho e a minha vida privada. Onde é que entra? Até onde eu que sou líder, até onde eu posso ir e até onde eu não posso ir. Então, isso tudo trouxe questões de assédio para o ambiente do home office, sim, assédio moral. Trouxe a questão da exaustão profissional, e quando a gente está falando em exaustão profissional, vem a situação da síndrome de Burnout, né, que é uma questão de exaustão profissional. Então, hoje o que a gente vê são muitas pessoas exaustas profissionalmente em razão do home office, não só exaustas fisicamente, mas também exaustas emocionalmente em razão do home office. Bom, e esse cenário, né, também outra complicação que veio, né, com home office, as pessoas têm que dividir, né, o seu tempo produtivo entre tarefas de casa, as crianças que estão em casa, o apoio à escola que algumas crianças necessitam. Então, como lidar com tudo isso no home office? Isso está levando as pessoas à exaustão e ao que nós conhecemos como síndrome de Burnout. Então, a síndrome de Burnout, que é conhecida como uma síndrome de exaustão profissional, e mais a questão do assédio. E como que as empresas podem lidar
com essa questão, né? Primeiro, e ainda tem um outro ponto, né? Então, além disso tudo, quer dizer, a questão do home office, a questão das tarefas, a questão de ter que dar apoio para as crianças, né? Que também estão num momento diferente da vida. Além de tudo isso, tem a questão dos líderes, dos gerentes, dos coordenadores, que não estão preparados para lidar com home office. Não estão preparados por quê? Porque vem de uma geração de planejamento, comando e controle. E o home office não é planejamento, comando e controle. Em alguns momentos, eu assisti uma palestra na semana passada que eu fiquei muito chocada com alguns líderes importantes aí no mercado, falando da possibilidade de ter aplicativos que coloquem câmeras, né, no teu computador e que passem, então, a controlar tudo que a pessoa faz, se ela está na frente do computador, se ela não está, quais são os e-mails que ela está olhando, o que ela não está olhando. E eu fiquei um pouco chocada com isso, porque isso não me parece uma gestão alinhada com o engajamento de pessoas, né? Me parece uma gestão por rebanho, né? Em que a gente volta àqueles tempos lá daqueles filmes, né? De produção em que fica todo mundo na mesma esteira e que vai trabalhando. Então, essa gestão, ela não vai trazer engajamento para as pessoas, né? Essa coisa do comando e do controle. E eu percebo que tem alguns líderes, alguns gerentes não conseguiram fazer essa transição, né? Ainda estão naquele mundo do planejamento, comando e controle quando as pessoas estão em home office. E o home office, ele misturou a empresa com a vida privada das pessoas. Então, as pessoas durante o home office, elas têm que se preocupar com o almoço, têm que se preocupar com a limpeza da casa, tem que se preocupar com os filhos que estão na escola, né, mas na escola online. E isso tudo trouxe o que a gente está chamando de exaustão profissional, que é a síndrome de Burnout, e o assédio também moral para muitas empresas. Recentemente, saiu um dado no Instituto Gallup que aproximadamente a cada 8 funcionários, 10 estão exaustos com o trabalho de home office. E o que isso significa? Significa que as empresas vão passar, num determinado momento, a responder por essa questão do burnout. As empresas vão começar a ter que se preocupar com esse trabalho do home office. O que antes, né, e o interessante, que o home office antes parecia assim, olha que bacana, que legal estar em home office, né, flexibilidade de horário, ficar próximo da família. Tem o lado bom e tem o lado ruim. E o lado ruim é essa exaustão em que as pessoas não têm mais horário e as pessoas estão o tempo todo preocupadas com a demanda. Então, a pandemia, quando ela nos trouxe o home office, ela trouxe essa questão muito forte. A questão da exaustão profissional, ou seja, as pessoas estão exaustas no home office. Por quê? Porque as pessoas estão 24 horas preocupadas com metas, com resultados, com entregas. Nós temos gestores exaustos no home office. Nós temos equipes exaustas no home office e nós temos, nesse cenário todo, a síndrome da exaustão profissional, ou seja, a síndrome de Burnout, em que as pessoas apresentam exaustão, cansaço por uma atividade do trabalho. Bom, além disso, nós temos o assédio. O assédio por conta de alguns gestores que não estão preparados para o home office, não estão treinados para o home office, não se sente, não tem empatia no home office. Então, cenários assim, por exemplo, que eu assisti nessa palestra, de gestores dizendo que assim, olha, é inadmissível uma criança estar
numa reunião de home office. Mas como que é inadmissível se eu tenho uma funcionária que tem um filho de 2 anos de idade e ele precisa de atenção? Então, como fazer isso? E aí vem um cenário em que nós temos gestores despreparados para trabalhar em home office, despreparados para serem líderes no home office. E quando eu estou falando em gestores despreparados, nós ficamos pensando, como resolver esse problema então? Porque nós temos gestores despreparados por um lado, nós temos pessoas cansadas por outro, né? E nós temos a empresa ficando doente. E quando a gente tem uma doença, o que a gente faz? A gente busca um tratamento. E qual é o tratamento que a gente pode buscar na questão do home office e que para gestores possam conduzir melhor os seus funcionários em home office? Então, o primeiro tratamento que a gente pode buscar é inserir condutas claras, ou seja, ter manuais de conduta, como que os gerentes podem se posicionar no home office, o que eles podem dizer para a equipe, o que eles não podem dizer. Os funcionários também terem condutas claras, né? O que pode, como que tem que ser por escrito, né? Como que tem que ser uma reunião no home office, o que é importante se ter cuidado no horário da reunião, né? O que pode acontecer, o que não pode acontecer, você cuida com o seu, né, o som, o microfone, quer dizer, quais são as condutas na reunião, quais são as condutas dos gestores, isso tem que estar claro. Uma outra coisa é treinar os gerentes e os líderes em comunicação assertiva e também em empatia. Muitos líderes não conseguem ter empatia. Nós sabemos que nós temos vários tipos de líderes. Nós temos líderes que são mais diretos, nós temos líderes mais objetivos, nós temos líderes mais influentes, que se preocupam mais com as pessoas, nós temos líderes mais diplomáticos. Então, nós temos diversos tipos de líderes e nem sempre a empatia é o forte e a habilidade de um líder. Então, treinamento em empatia e inteligência emocional também é importante para esse momento de home office. Uma outra questão é definir os riscos para a síndrome de Burnout, né? Ou para o assédio. Quais são os riscos? Então, por exemplo, se eu tenho um gerente que várias vezes já apresentou um comportamento de risco, talvez esse gerente não tenha mais habilidade para ser gerente do home office. Ele pode continuar em outra atividade operacional, mas no home office ele apresenta para mim um risco. Então, mapear esses riscos e começar a trabalhar controles internos dentro da empresa a partir desses riscos. Uma outra questão é a empresa oferecer treinamentos, né? Treinamentos de integridade, de conduta, né? De postura profissional. E todos esses treinamentos registrados, organizados, treinamentos que podem ser online, né? Sem problema nenhum, desde que eles tenham registro. Além disso, promover uma overcomunicação com a equipe, quer dizer, estar sempre se comunicando com a equipe. Sempre se comunicando. De que forma? Através de reuniões diárias rápidas, através de feedback estruturado, né? Feedback através de um formulário estruturado. Então, a overcomunicação nesse momento entre a liderança e a equipe é muito importante, mas uma overcomunicação, uma comunicação rápida, né? 10 minutos todos os dias de reunião com a sua equipe, com aquelas perguntas básicas, né? O que vocês fizeram, o que vocês vão fazer até o final do dia de hoje, qual é a nossa meta hoje, só para gerar esse alinhamento. E a última dica, que eu acho uma das mais importantes, é estabelecer na sua empresa um programa de compliance. Um programa de compliance de home office, em que você pode ter, assim, o que é o compliance? O compliance é estar em acordo com as normas. Então, quando a sua empresa tem um programa de compliance, significa que a sua empresa está em acordo com as normas, com as leis existentes. Então, por exemplo, para fazer essa prevenção da síndrome de Burnout na tua empresa
e do assédio, por exemplo, moral na tua empresa, através da implantação de um programa de compliance, você pode fazer o mapeamento dos riscos, quer dizer, quais são as áreas, quais são as equipes, quais são as pessoas que talvez isso possa acontecer. Então, você pode fazer um mapeamento de risco, estabelecer controles e a partir daí você pode estabelecer manuais e orientações de conduta para as pessoas e fornecer treinamentos de integridade, de postura, de conduta e além disso, depois do treinamento, ainda pode ser feito a auditoria desse processo para ter certeza que isso realmente está acontecendo dentro da sua empresa. Então, a implantação do programa de compliance pode ser muito importante para prevenir essas situações, como a síndrome de exaustão profissional, né? A síndrome da exaustão profissional e também como o assédio moral.